Nesse processo aqui de adaptação ao treinamento, a gente tem algumas questões importantes. Se eu tenho a inflamação como um componente dessa resposta adaptativa positiva do ganho de massa muscular, e eu uso um anti-inflamatório, um medicamento anti-inflamatório, será que isso vai impactar no ganho de massa muscular? E mais, como que agem os anti-inflamatórios? Nós temos que pensar o seguinte, se a inflamação faz parte do processo adaptativo, será que utilizar um medicamento anti-inflamatório é bom para quem está pensando em ganhar massa muscular? A gente vai responder isso na sequência. Percebam que interessante. Como que age um anti-inflamatório? Eu vou colocar aqui dois dos principais tipos que a gente tem, né? Os anti-inflamatórios derivados do núcleo esteroide do colesterol, que são os corticosteroides, e os não esteroides. Se a gente puder dividir essas duas classes, os corticoides derivados do núcleo do esterol e os não esteroides, né? Que são todos aqueles medicamentos que já agem por uma forma diferente, que a gente vai ver aqui nesse slide. Aqueles que são os corticosteroides, né, derivados do núcleo do esterol, eles agem inibindo a fosfolipase A2, que faz a fosfolipase A2, ela libera o ácido araquidônico aqui, ácido graxo da membrana, né? Esse ácido graxo aqui, ele é modificado, né, pela lipoxigenase para produzir os leucotrienos, pelas enzimas COX-1 e COX-2, as ciclooxigenases, para a produção de prostaglandinas, tromboxanas e leucotrienos. E esses componentes, prostaglandinas, tromboxanas, leucotrienos, eles têm um papel importante aqui em diferentes fases, né? Promovendo a chegada de células, sinalizando dor, aumento de edema. Então, a gente tem uma série de situações que são importantes aqui dentro do contexto da inflamação que acontecem derivadas do ácido araquidônico. Quando a gente bloqueia a liberação do ácido araquidônico, eu não vou ter nenhum desses componentes aqui sendo liberados ali no local da lesão. Então, eu vou ter a resolução daqueles sinais da inflamação que a gente tem, do aumento da temperatura, da dor, do edema, da vermelhidão. Só que, por outro lado, eu vou estar dificultando o processo inflamatório de acontecer. Então, se a gente está pensando no processo inflamatório como uma forma de adaptação, eu posso estar postergando esse processo. Bom, outra coisa que é importante a gente observar aqui é que eu posso inibir esse processo aqui, né, através do fosfolipase A2 nos corticosteroides, ou eu posso usar também os anti-inflamatórios não esteroides. Aqui a gente tem vários aí, dentre eles a gente pode citar ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Eles vão inibir COX-1 e 2. A gente também tem alguns aqui, alguns medicamentos como o ácido acetil salicílico, que podem fracamente aqui inibir COX-2 e mais a COX-1. E aí eles vão impedir apenas a síntese das prostaglandinas e dos tromboxanos, deixando a via da lipoxigenase e da produção dos leucotrienos ainda ativa. Então, se a gente comparar a efetividade aqui de corticoides e dos não esteroides, a gente vai ver que os corticoides eles são mais potentes, eles inibem um passo inicial. Os não esteroides eles vão agir principalmente na COX-1 e 2. Qual que é o grande problema de uso desses anti-inflamatórios, além da interferência lá no ganho de massa muscular que a gente vai ver na sequência? Ao bloquear a produção de prostaglandinas, muitas vezes eu vou bloquear também a produção das prostaglandinas protetoras, por exemplo, da mucosa gástrica e do epitélio renal. E isso pode fazer com que o uso a longo prazo, o uso crônico desses medicamentos, principalmente possa causar alterações gástricas e também alterações renais. Esses são os principais eventos adversos que a gente observa do uso crônico. Mas se a gente falar dos corticosteroides, o uso prolongado dessas doses e às vezes de elevadas doses dos corticosteroides, eles têm outros efeitos colaterais que são mais importantes, a gente não vai tratar deles nesse momento. Mas vamos falar um pouquinho agora do efeito desses medicamentos no ganho de massa muscular. E esse estudo aqui ele é muito interessante, é um estudo clássico que eu gosto de colocar, que ele é de 2006, mas pela sua complexidade de ser realizado, é muito interessante a gente pensar. Colocar os ratinhos, modelo experimental, para fazer treino de endurance é muito simples, colocar ele lá na esteira. Agora, pensar no rato fazendo um treino de força para gerar hipertrofia já é um pouco mais complicado. A gente tem que fazer isso, talvez em modelos como subida e descida de escada ou, no caso, às vezes natação com o uso de peso.
Tá? Nesse estudo aqui foi interessante que os ratos, né, foram submetidos a esse treino de hipertrofia e 2 grupos foram avaliados, o grupo controle e o grupo tratado com ibuprofeno. Percebam que o grupo tratado com ibuprofeno, aqui a gente tem a medida, né, da quantidade de massa muscular, né, através de biópsia lá do músculo dos ratos, a gente tem a quantidade de massa muscular no grupo do ibuprofeno muito menor em comparação ao grupo controle. Do outro lado aqui, um grupo que foi avaliado com um medicamento para poder inibir esse efeito. Então percebam que a explicação aqui é que a COX-2, além de ser um importante mediador lá do processo inflamatório, ela é um importante mediador também da miogênese do músculo esquelético. Então, proliferação, diferenciação e a fusão das células satélites estão dependentes da enzima COX do tipo 2. Então, se eu através de um anti-inflamatório, estou bloqueando a COX do tipo 2, além de dificultar a chegada das células por conta da anti-inflamação, eu também estou bloqueando uma enzima que é importantíssima lá no processo de síntese e de ativação das células satélites. E esse estudo aqui é mais recente, ele foi realizado em humanos, né? E aí homens e mulheres saudáveis de 18 a 35 anos de idade, eles foram distribuídos em 2 grupos e eles realizaram treinamento de força aqui em cadeira extensora. Um grupo realizou aqui o uso de ibuprofeno, uma dose alta aqui de 1.200 mg dia por 15 dias, e aqui o grupo de ácido acetil salicílico, que foi realizado como uma forma de grupo controle. Esse grupo avaliou-se aqui 75 mg, uma dose bem pequena de ácido acetil salicílico. E aí o que foi observado é que, após 8 semanas, o aumento do volume do quadríceps foi significativamente menor para o grupo que usou o ibuprofeno, 3,7 vezes 7,7%, 7,5% do grupo que foi tratado com o ácido acetil salicílico. Veja que interessante, assim como o modelo animal, o modelo humano também mostra essa atenuação da resposta inflamatória e do ganho de massa muscular. O interessante desse estudo aqui seria a gente ter um grupo sem a utilização de nenhum dos medicamentos, que não foi o que aconteceu. E aí um outro fato preocupante que chama a atenção é que quando a gente vai avaliar entre os atletas, né, o uso dessas substâncias, a gente vai perceber que os medicamentos anti-inflamatórios, eles passam da utilização de 70% nos atletas, para tirar dor, às vezes para competir, ou às vezes até injeções intramusculares podem ser utilizadas aqui. E aí é lógico que o atleta utiliza essa medicação para competir, para poder fazer os seus treinamentos sem sentir a dor, só que isso a longo prazo vai prejudicar a vida útil do atleta. Então, os anti-inflamatórios eles devem ser usados aqui com cautela, né? E, lógico, lembrando que sempre que a gente estiver falando de atletas profissionais, eles nunca devem ingerir esses medicamentos por conta própria, não devem fazer automedicação, eles devem comunicar sempre o médico do clube responsável pelo departamento esportivo, porque algumas das substâncias ingeridas pelos atletas podem ser consideradas como doping. Então, às vezes, o atleta está ingerindo uma substância que ele não sabe que é considerada como dopante. Tá? Então, quando isso prescrito pelo médico, isso vai para a ficha do atleta. Ok?